Iremos começar agora a análise da continuidade espacial. Então, visualmente, nós enxergamos aqui, né, uma continuidade espacial nesse sentido. Vamos fazer a nossa análise da nossa continuidade espacial. Então, escolhendo aqui o nosso banco de dados, eu vou escolher a variável v, tá? Temos duas aqui, nesse programa escolhe duas vezes, na maioria dos programas você vai escolher apenas uma variável. Isso aqui é para outro tipo de análise que não vamos entrar em detalhe nesse momento. Então tá, a maioria dos softwares também te dão as mesmas opções. Você vai ter aqui quantidade de legs, que é quantos pontos ele vai fazer no gráfico, considerando a separação, o H, né, que você escolheu, certo? Quantos legs você vai escolher que você vai querer. Então vou pôr um valor genérico aqui, 70. Aquela hora analisamos aqui a quantidade de blocos, vimos aí que tem mais ou menos 25 metros de distância entre as nossas amostras. Eu vou pôr aqui um valor de 20 metros de separação entre meus dados que eu quero pegar. E qual que é a minha tolerância? Então, no caso aqui, eu vou pegar minha tolerância em relação à distância que eu quero, eu vou colocar metade da minha separação dos legs, tá? E agora eu vou começar a analisar aqui, ó, nessa parte aqui, a minha direção. Então, na hora que eu vou fazer uma análise variográfica, eu tenho que pensar que eu tenho diversas direções, né, espacialmente. Então, a maioria dos softwares de miração hoje ele já vem até com uma ferramenta chamada FunVariogram, que é simplesmente uma variação da sua correlação espacial em 360 graus, né, em função do ponto central. No caso, esse aqui como é um software mais antigo, é um software free, é um software livre feito para estudantil, né? Então ele não possui esse tipo de análise de FunVariogram. Então, o modo tradicional de fazer isso antes dessas novas ferramentas serem embarcadas nos softwares é você ter que testar a sua continuidade espacial em várias direções. No caso, em 3 dimensões, você vai testar essas direções num plano principal, depois você vai atribuir um mergulho e uma rotação. Então você vai ter diversos variogramas para fazer o teste. No nosso caso aqui, por se tratar de um mapa, uma situação em planta, eu tenho que percorrer 360 graus. Pensando que o sentido nesse caso aqui do variograma não importa, eu tenho que abarcar 180 graus, certo? Então, no caso, eu vou fazer o variograma no azimuth 0, não tenho nenhum dip. Eu vou adotar aí uma tolerância angular aqui, já que eu quero fazer poucos, de 22,5. Com uma distância aqui, eu vou pegar também a metade da minha, a mesma lag tolerance, metade da minha separação do H. Eu vou colocar o próximo com 25,5, pegando a mesma situação. 45 graus, 67,5, 90 graus, 115,5, não é isso? 135 e 157,5. Não lembro se vai dar certo. Não. Então, estou considerando as mesmas aberturas, a mesma tolerância angular e a mesma bandwidth, ou seja, a mesma largura de banda
que ele vai considerar. Então nós temos aqui o exemplo, ó, fica bem didático. Eu vou abrir em 25 graus e vou considerar 10. 10, 25 graus para ambos os lados, certo? Então eu peguei aqui de 0 a 157,5, eu peguei aí 180 graus, como não importa a direção, peguei 360, certo? Para fazer a análise. Então aqui no caso, ele me gerou todos os meus variogramas, certo? Em todas as direções. Ó. Ele até fez esse aqui ele tem já a comparação de todos os meus variogramas experimentais, como é que eles estão dispostos. Certo? Vamos fechar esse aqui que ele não vamos analisá-lo agora. Então nós temos aí desde os 0 graus, variando até o meu 157, que seria meu último variograma. Certo? Como é que a maioria dos softwares de mineração funcionam da mesma forma semelhante também? Você vai analisar direção a direção. Você vai ter que sinalizar para ele qual direção você quer trabalhar. No caso, eu vou trabalhar azimuth 0, dip 0, certo? E começar minha análise da minha continuidade espacial. Então, temos aqui nosso variograma experimental e aqui nós temos a nossa variância. Qual a variância que eu vou considerar aqui que vai tocar o meu cio? A minha variância a priori. Eu volto lá nos meus dados, tenho aqui na minha variável V, vou pegar o resumo estatístico dele aqui, eu sei que a minha variância aqui deu mais ou menos aqui 89.900. Para ficar fácil de mexer, eu vou trabalhar aí com 90.000. A maioria dos softwares também, ele faz a estandarização dos seus dados. O que é isso? Ele vai pegar a sua distribuição e vai transformar a sua variância em 1. Então você não vai trabalhar com 89.000, ele vai variar aqui nesse eixo de 0 a 1, certo? No meu caso aqui, eu vou ter que trabalhar com a variância a priori que eu peguei no meu histograma. Eu vou trabalhar ou com 89.000 ou 9.000. Eu acho que eu vou trabalhar com 89.000. Que é aqui, ó, vou diminuir só 29 aqui da minha variância. Vai ficar fácil de digitar. Considerando aqui a tendência dos meus dados, eu sei que eu imagino aqui que ele está dando alguma coisa nesse sentido. Imagina aqui algo em torno de 30.000. E o meu cio, eu vou pôr o restante da minha variância. Se eu estivesse trabalhando de 0 a 1, eu ia pôr, sei lá, 30% de efeito pepita e eu ia considerar o restante para dar até 1. Como eu não estou com a situação de estar estandarizado de 0 a 1, eu vou usar até 89.000. Vou usar um esférico e de 30.000 para 89.000, nós temos 59.000. Então tá, essa é a variância. Eu vou passar para os 9.000, 59.000, pronto. E aqui, ó, no máximo, eu consigo variar a minha tendência. Então nós temos aí, ao ajustar o nosso variograma, fitá-lo, deu 60 metros aí de alcance. Qual que é o meu objetivo ao estudar a continuidade espacial de todos? Eu quero saber qual direção eu vou ter meu maior alcance, certo? Dessa forma, eu vou ter que fazer um por um. Então vamos lá. O meu primeiro aí deu 0 graus de azimuth, eu tenho 60 metros. Vou para o próximo. Estou aqui no meu 22,5. Eu tenho que mudar o ângulo, porque senão ele não reconhece.
Ele está aqui, 22,5. 22,5 deu menos. Deu 40 graus, 40 metros. Vou baixar os que já foram feitos. 45 graus. Não conseguimos enxergar quase correlação nenhuma, né? Opa, 45. Aqui também estou mostrando o número de pares. Então ele fez essa tendência, ele bateu meu cio aqui. Considerei 30 graus a 45. Essa é simplesmente uma análise primária. Quando eu estabelecer a direção de maior continuidade, eu vou lá e refino o meu variograma, né? Então aqui 67,5, algo em torno de 20 graus, 20 metros, né? Claro, se eu retornar aqui e refinar os meus parâmetros, eu aumentar o meu espaçamento, vamos supor que eu coloco 30 e 15, eu vou tender a melhorar a disposição do meu variograma experimental. Vou melhorar como estão os pontos, e quanto mais pontos eu tenho próximo da origem, melhor para me fitar, tá? Só que isso vai variar de caso a caso, de ângulo para ângulo, porque tem a ver com a relação dos dados espacialmente. Então aqui, por exemplo, eu diminui para 10 metros o meu lag. Ele aumentou a quantidade de pontos. Opa, cadê? Aqui saiu 30 mil e 59 mil. Esférico. Normalmente, isso não impacta, tá, na sua tendência aqui, ó. Aquela hora eu tinha feito 20 metros de continuidade. Agora deu o que? 23. Então, a maior tendência continua sendo a maior tendência, independentemente dos valores de lag que você escolher aqui, tá? Mudei aqui, vou voltar aqui, por exemplo, meu 45 graus para demonstrar que isso não mudou tanto. O que vai mudar mais não é para mudar qual a direção de uma continuidade, é para mudar a sua visualização. No caso aqui deu 25, 30 metros aí, que foi o que eu tinha colocado antes. 90 graus, vamos para o de 90 graus. Onde está? Noventa graus deu 30. Cento e 115. 115 que eu arredondei, né? Na verdade, seria 112,5. Não vai influenciar muito. 105,5. Aqui, 35 graus. Então, podemos ver aí que nós começamos em 60 metros em 0, diminuímos para 40 metros mais ou menos em 22,5, diminuímos para 30 metros em 45, chegamos no ápice aí que 67,5, né? Que seria nossa menor continuidade espacial. Depois voltamos a aumentar para 90 graus, o de 90 graus para 30 metros, o 115 aqui, que deveria ser 112, né, na verdade, 112,5, foi aí para 35, e vamos agora para o 135. O 135 continua a tendência de aumentar, né? Então fomos para 135 com 40 metros. E por último, nós temos aí o 157,5, fechando todas as nossas direções, e ele
já apresentou aí 60 metros. Então, podemos ver aí que variando em todas as direções principais, aí nós temos aí que a direção de maior continuidade é a direção de 157,5, certo? E a nossa direção, cadê? Skill 0, 22,5. Nossa direção é de 67,5, que deu 20 e poucos metros, né? 25, algo desse tipo, 23 metros, é a nossa direção de menor continuidade, que é perpendicular à nossa direção de maior continuidade. Então, o que faz totalmente sentido, né? Para só pensar, nós temos que ter aí a direção de maior continuidade e a direção de menor continuidade perpendiculares, certo? Nesse banco de dados aqui, que é apenas em duas direções, nós vamos ter aí o eixo de maior continuidade e o de menor continuidade com 90 graus e apenas duas direções. No caso de um depósito em 3 dimensões, nós temos aí os 3 eixos perpendiculares, né? O eixo de maior continuidade média e o de menor continuidade, e esse resultado sairia semelhante, né? Nós teríamos aí que a direção de maior continuidade nós achamos aqui 157. Se fosse em 3 dimensões, nós agora iríamos variar o dip, né, de 0 a 90 graus para encontrar o mergulho da direção de maior continuidade, e os eixos de média continuidade e menor continuidade são necessariamente perpendiculares, né? Passam no plano perpendicular à direção de maior continuidade, né? Como eu disse aqui, agora eu posso refinar. Então, por exemplo, posso jogar aqui 35.000 e jogar aqui para 54. E conseguir montar aí uma continuidade espacial aqui no começo do eixo mais interessante, né? Esse banco de dados aí, ele é modelado melhor com um tipo de modelo esférico, né? Nós temos aí o modelo exponencial, em que os dados eles apresentam um comportamento diferente, né? Que eles tendem a ter esse comportamento mais abaulado, né? Com uma origem brusca da informação, assim como o esférico. Já o gaussiano, ele tende a apresentar os dados que eles se mantêm no começo semelhantes e depois eles têm um comportamento de subida, né? Então, quando você vai analisando vários diferentes bancos de dados, você começa a ver situações diferentes de comportamento desses dados. E cada um deles, de cada tipo de commodity, ele tem a sua característica para fitar. Além disso, nesse banco de dados é simples fazer fitar apenas com uma estrutura, né? Mas muitos bancos de dados você é necessário adicionar mais estruturas aqui devido ao comportamento do seu variograma. Então, aqui como exemplo, eu vou tirar aqui 30.000 e vou colocar aqui no segunda estrutura. Como é que funcionaria essa segunda estrutura? Seria eu ter uma quebra no meu variograma para poder representar melhor essa situação, certo? Então aqui eu estou colocando dois comportamentos diferentes, um comportamento exponencial nessa parte do eixo depois que ele quebrou aqui no primeiro cio. Então o primeiro cio ele deu aqui no somatório do efeito Pepita com a primeira contribuição, chegando em valores de
59.000. Depois, com o somatório, eu chego aos meus 90.000 com a terceira estrutura, né? Então, isso permite que eu fite comportamentos que não são tão regulares, tá? Usando mais de uma estrutura. E aí você vai ter o alcance das primeiras estruturas e o alcance da segunda estrutura. Nesse caso, eu vou fitar apenas com uma única estrutura, para o nosso exemplo. Vocês viram lá que ele, quando eu coloquei duas estruturas, ele conseguiu fitar melhor essa parte perpendicular, de rápida inclinação do gráfico, e depois ele conseguiu se adequar melhor a essa distribuição dos dados antes de atingir o patamar, né? Então, normalmente aí usar de duas estruturas é o mais indicado para se fitar os seus dados. E aí eu chego aqui no ponto do resultado do meu variograma, né? A maioria dos meus softwares, a maioria dos softwares de mineração permite que você salve aqui não só as imagens, né, como salvar os parâmetros selecionados. Aqui, no caso aqui, por exemplo, quanto que é o valor do seu nugget effect, que é o que você vai precisar para poder fazer a sua estimativa, quanto que são suas contribuições, né, o seu SIL. No meu caso aqui eu estou fazendo só com duas, 59.000. O seu ângulo de maior continuidade e o seu DIP. Tá? Que isso será utilizado na estimativa. Essa informação. No caso aqui, a maioria dos softwares você pode também salvar, né? Aqui no caso também, para você simplesmente abrir esse variograma na hora de setar os parâmetros da sua estimativa. No caso, não irei salvar, irei utilizar apenas o principal. Os dados que eu salvei aqui, que eu escrevi. Além disso, a maioria dos softwares também, agora digamos assim, eu já sei a minha direção de maior continuidade. Você vem fitando as suas duas direções ao mesmo tempo, para você ajustar o seu variograma final. Então, eu sei que essa é a minha direção de maior continuidade. Certo? Então aqui, max de maior continuidade, fitei, e depois eu posso fitar a minha segunda direção, certo? No caso aqui eu tenho duas direções, porque em planta não vou ter uma terceira, isso aqui vai mexer com todos, não é bem isso a ideia, eu vou só fitar aqui, tá vendo? E eu fito a minha direção de menor continuidade, então eu sei aqui que o meu variograma aqui no caso, ele é descrito aí por 70 mais ou menos 70 metros aí no maior continuidade e 20 metros na minha direção de menor, já que estamos em planta. Se tivesse mais a terceira direção, estaria um terceiro gráfico aqui e eu ia fitar os três juntos aqui, pondo o DIP, né, da minha direção de maior continuidade, e aqui, se for o caso, uma rotação, tá, no eixo. Além disso, aqui no caso a gente fez um variograma, né? Isso é comum fazer um variograma, por exemplo, um depósito de ouro. Mas depósitos, por exemplo, de depósito de ferro, me desculpe. No caso de depósito de ouro, é muito comum você fazer um correlograma. E você tem um comportamento muito diferente dos seus dados. Porque agora você tende a fazer uma situação inversa, certo? Então você tem os seus dados partindo inversamente, ele vai partir do eixo
Onde é que está aqui? Aqui 0. Ele vai partir aqui da variância total a priori, que é 1, de 0 a 1, e você vai fitar o gráfico de modo inverso. Certo? Que seria, no caso aqui, um correlograma. Bem, esse foi o nosso exemplo aí da variografia. Vamos então passar para a estimativa.